te agradecemos por essa manhã, Senhor Jesus, por estares conosco, por dares uma noite abençoada de descanso, Senhor. Nós queremos nesta manhã te agradecer, ó Deus, reverenciar, ó Pai, o teu nome, te agradecer, Senhor, porque tu tens cuidado, ó Pai, de nós. Apesar, ó Deus, dos nossos pecados, ó Pai, falhas, Senhor Deus, do mundo todo, Senhor Deus, inclusive nós. Tu nos amas, Senhor, tu tens cuidado de nós, tem dispensado o seu amor, a sua graça, ó Pai, a todos nós, e por isso nós te agradecemos, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amparo, obrigado, Senhor Deus, por tua segurança, Senhor. Obrigado, Deus, pela esperança que nos envolve, ó Pai, nestes tempos, Senhor. Que tu possas derramar sobre nós, Senhor Deus, logo nesta manhã, a tua alegria, a tua paz, a esperança, ó Pai, de um Deus que está sempre presente conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Nós agradecemos a Deus por esta manhã. Te agradecemos a Deus porque podemos dormir bem, acordar com vida, com saúde, juntamente com o nosso lar, com a nossa casa, com a nossa família. Isso é bênção. Agradecemos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, agradeço a Deus por sua vida que nos assiste nesta manhã. Sei que alguns ainda entrarão, mas que a graça, o amor do Senhor Jesus seja sobre nós. Nesta manhã de domingo, tão gostosa e abençoada, a despeito de qualquer situação em realidade, nós queremos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, agradecer ao Senhor e também entender um pouquinho mais da sua vontade, do seu cuidado, entender um pouquinho mais da vontade de Jesus Cristo sobre nós, e ela está totalmente transparente na palavra do Senhor, principalmente nos evangelhos de Jesus Cristo. E nós vamos também caminhar um pouco mais sobre o tema do discipulado nesta manhã. Amém? Mas antes eu gostaria de ler com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos 96. É um texto bem conhecido e nós queremos ler esta palavra, que devemos celebrar ao Senhor, cantar ao Senhor, mesmo em tempos de tribulação, e que mais ainda, né? Já devemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor em todo o tempo, mas muito mais nesse tempo para que a gente possa nos fortalecer nele. E no Salmo 96, a partir do versículo 1 até o versículo 4, vai nos dizer assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os outros deuses. Amém. Que palavra de poder poderosa. Porque o salmista nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo. E nesses tempos que nós estamos vivendo agora, é necessário viver o novo de Deus. Em Deus é possível se viver o novo. Por isso o salmista nos convida a cantar um cântico novo. Cante um cântico novo ao Senhor. Há muitas situações aí, há muitas coisas repetitivas, né? Se dizendo, se falando, enchendo a nossa cabeça, a nossa mente. Vamos nos encher das coisas de Deus. Não que a gente não possa olhar para isso, mas vamos cantar cânticos novos ao Senhor. E o salmista nos convida a cantar cânticos novos ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Porque Ele é grande. Porque Ele é digno de louvor. E que nós devemos fazer isso que nós estamos fazendo agora pela manhã, e muitos estão fazendo também, glória a Deus por isso, que é anunciar entre as nações a sua salvação e a sua glória. E anunciar a salvação do nosso Deus a todas as nações.
Então nós vamos cantar ao Senhor um cântico novo, amém? E queria cantar com você este cântico, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, amém? Vamos cantar juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sim, Deus, Tu és tremendo, Pai. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, Senhor. Glória e majestade estão diante de Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor deste mundo, por isso adoramos o Teu nome. E nesta manhã cantamos, ó Pai, louvores a Ti, Senhor. Recebe, ó Pai, as nossas vidas nessa manhã, recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E fala conosco, ó Pai, através do estudo da Tua palavra, para compreendermos, ó Pai, a Tua melhor vontade, ó Deus, para a igreja, para a nossa vida, ó Pai, e para a vida das pessoas, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as nações, o qual ama, ó Pai, este mundo. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Voltei. Para quem chegou agora ou está chegando, né? Nós queremos dar o nosso bom dia a você, né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração através daquilo que nós já vínhamos estudando, né? Que é a melhor forma e melhor maneira de servir ao Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Então, um bom dia a você, a paz do Senhor, como alguns aí estão dando a paz do Senhor. Bom dia, que a bênção do Senhor, a paz do Senhor, o seu amor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. E que você possa estar se alimentando da vontade de Deus nesta manhã de domingo, onde o Espírito Santo de Deus também quer falar conosco a respeito da vontade de como Ele quer que sigamos a nossa caminhada. Amém? Nós estamos estudando então sobre o discipulado e eu quero sempre relembrar, né? Lembrar e relembrar de que o discipulado não é um modelo, que não é uma estratégia. O discipulado é o modo de ser igreja, é o modo de ser crente. O crente, ele é discípulo. O crente, ele é discípulo de Jesus. E é assim que nós devemos caminhar. Lembrando aqui, e eu não tenho nenhum medo de dizer isso, tenho sempre falado na nossa comunidade, e falo a você que nos assiste também, que por muito tempo nós fazíamos membros da instituição e não discípulos. Sendo que a ordem de Jesus, né, era ir, fazer discípulos, ensinando a guardar, né, tudo que eu vos tenho ordenado. E isso é multiplicador, por isso nós estamos aqui hoje, graças a Deus. E eu queria aqui destacar para a nossa lembrança alguns pontos já estudados, né, e de acordo com o primeiro tema estudado, a primeira lição, quando nos traz o tema Seguir a Jesus, o mais desafiador projeto de vida, quero destacar uma parte desse primeiro estudo que já fizemos, porque o seguir a Jesus é o mais desafiador projeto de vida. Então, um dos destaques porque Jesus propõe aos seus seguidores um novo coração. Por que é desafiador? Nessa primeira lição. É desafiador porque Jesus propõe aos seus seguidores um novo coração, né? Ou seja, uma nova mente. Um transplante de coração. Um coração novo. Um coração novo, sincero, de fé, de amor, que produz um comportamento reto e transparente. Por isso, seguir a Jesus é muito desafiador. Porque nos desafia a mudar de pensamento, a ter uma vida mais reta, mais correta. Uma vida cheia de fé, é o que nós estamos vivendo nesse tempo. Nos enchendo de fé, para que o Senhor possa se revelar a nós e mostrar a esse mundo que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Amém? Então ele é desafiador seguir a Jesus por tudo isso e por muito mais, né? Mas eu quero destacar na primeira lição isso. É desafiador porque ele nos propõe um novo coração. É um transplante, um coração novo, um coração sincero de fé, de amor, que produz um comportamento, olha só, que produz um comportamento, atitudes, ações corretas e transparentes. Por isso que seguir Jesus é desafiador, porque exige mudança de mente, e mudando a mente, de acordo com a vontade de Deus, muda comportamento, né? Muda o caráter, né? Nós somos mais transparentes. Então, por isso, seguir a Jesus é desafiador. E destaco também agora na segunda lição, com o tema Conhecendo a Escola de Discipulado de Jesus, é o seguinte: qual foi o principal trabalho de Jesus aqui na terra? Foi fazer discípulos. Porque segundo Jesus, em Mateus 28:19, a grande comissão, o ID de Jesus, discipular implica em equipar pessoas enquanto caminha com elas. Significa investir em pessoas anônimas
e transformá-las em gigantes da fé. Então essa é a escola de Jesus. A escola de Jesus é essa, que de forma intencional está focada nos relacionamentos, está comprometida nos relacionamentos, de discipular, equipar pessoas enquanto a gente caminha com elas. Essa é a escola de Jesus. A escola de Jesus é aquela escola que ele caminha junto, ele ensina, ele vai ensinando junto, né? Então essa é a escola de Jesus, que implica em discipular, em equipar, enquanto a gente caminha com elas. Significa investir em pessoas anônimas e transformá-las em gigantes da fé. É exatamente isso. É isso que nós vemos aí nos relatos, né? Depois da ascensão de Jesus Cristo, né? Licença um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho aqui para a microfonia. E essa é a escola de Jesus. A escola de Jesus, do discipulado de Jesus, é essa que nos faz caminhar, ensinando, né? Nos faz caminhar projetando aquilo que o Senhor tem nos dado a outras pessoas para que elas se tornem gigantes na fé e para que então se multiplique. Esse é o destaque que eu faço da segunda lição da escola de discipulado de Jesus. E na terceira lição que nós trabalhamos domingo passado, quero fazer 2 destaques aqui, que com o tema, o que significa quando Jesus disse, siga-me? Significa que quando Jesus chamava os discípulos, ele os instruía cuidadosamente quanto ao custo de segui-lo. Pessoas de coração dúbio, que não estavam dispostas a comprometer-se com ele, não o seguiam. Desse modo, ele afastava os que relutavam em pagar o preço, como no caso do jovem rico. Ele advertia a todos os que pensavam tornar-se discípulos a que calculassem o preço disso cuidadosamente. E eu acho isso formidável. Um destaque aqui do que significa quando Jesus disse, siga-me. Né? Em nenhum momento Jesus esconde os desafios dessa caminhada. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. É um texto que nós muito falamos, né? Que Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflição. Mas um destaque aí é que ele diz, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci, e a promessa está aí, tem bom ânimo porque eu venci, e vocês vão vencer, e vocês vencerão, glória a Deus. É um atestado de Jesus. Então, em nenhum momento, Jesus ele diz que vai ser fácil, que vai ser mamão com açúcar, em nenhum momento ele diz isso. Inclusive, a liberdade que ele dá de escolha para que o siga, mostrando, né, que será um caminho um tanto desafiador, né, muitas vezes complicado, é que ele falava, ele explanava, dizia do preço que se pagaria, né, e então deixava à vontade para que a pessoa calculasse isso e o seguisse. Então, seguir a Jesus, em relação ao siga-me dele, não pode haver dúvidas, porque nesse destaque, Jesus chamava discípulos, pessoas que não tinham o coração dúbio. Por isso ele avisava, olha, quer me seguir? Opa, eu quero, Jesus, quero te seguir. Então, mas é o seguinte, me seguir tem algumas implicações. Então você vai precisar mudar sua mente, seu coração, seu caráter. Essas coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Vou te ensinar. Você vai também sofrer perseguições. Vão falar mal de você por causa do meu nome. Então Jesus falava tudo isso. Levava a pessoa à consciência do preço que ele pagaria por segui-lo. Então, o interessante esse siga-me de Jesus é um siga-me de um grande desafio, de mexer conosco e dizer que diante desse grande desafio em segui-lo, nós vamos sofrer situações em relação ao nosso mundo, como nós estamos vivendo hoje,
situações pessoais, situações familiares, situações externas. Então nós vamos passar por várias situações. Então o siga-me de Jesus é desafiador, né? E esse siga-me tem um preço, paga-se um preço, né? E eu quero dizer para você que eu estou totalmente decidido a pagar esse preço. Eu decidi pagar o preço. E eu espero que decidamos assim também pagar o preço para segui-lo, né? Deixando situações, moldando o nosso caráter de acordo com a vontade dele. Também, o outro significado do siga-me de Jesus é que em países em que a civilização cristã se espalhou, grande número de pessoas se cobre com uma capa decente, mais frágil de cristianismo. Se permite certo envolvimento com o cristianismo, o suficiente para se tornarem pessoas respeitadas, mas não perseguidas. Sua religião é uma almofada grande e macia, que a protege das agruras da vida, e ao mesmo tempo aceita mudanças de lugar de forma que amoldar-se às conveniências. Não é de se admirar que os cínicos falem de hipócritas na igreja e dispensem a religião, por considerá-la um escapismo. Então, muitas civilizações, países, né, muitos de nós, e talvez até me inclua nisso, por isso esse tempo, um tempo de repensar a nossa vida cristã, repensar como nós vamos caminhar a partir da hora que nós, em nome de Jesus, saímos desse isolamento, de forma total, né? Porque alguns não estão isolados, precisam trabalhar. Porém, nós precisamos repensar a nossa caminhada, a partir dessa questão do aconchego, o lugar do culto, o lugar lá onde o templo, onde nós vamos nos encontrar, não é um lugar apenas de refúgio para que a gente possa se esconder das coisas lá fora, não é uma almofada para que a gente fique confortável e fique ali e vai passando o tempo, os anos e permaneça ali. Não. Nós temos que entender que nós temos que fugir do comodismo, né, do conforto espiritual. Nós buscamos os desafios. Seguir a Jesus é um desafio e nós precisamos buscar esses desafios. Por isso destaco isso diante do siga-me de Jesus. Seguir a Jesus, então, há implicações. E nós devemos seguir a Jesus entendendo tudo isso e escolher e optar por segui-lo. Nós vamos entrar agora num outro tema do discipulado, que é processo do discipulado, segundo o padrão de Jesus. Não é segundo o meu padrão, ou o seu padrão, ou o padrão da igreja A, B ou C. O processo do discipulado segundo o padrão de Jesus. Então, iniciando aqui essa parte do estudo da lição 4, o discipulado cristão tem como modelo, sobretudo, o proceder de Jesus, que a partir da convivência com os 12, estabeleceu o padrão da perfeição cristã, que é o nosso ideal de vida hoje. Então veja bem, não é perfeição de pessoas, né? Pessoas santas. Santos remidos pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas nós somos pecadores. Mas não são pessoas santas, mas perfeição cristã. Buscando o ideal em Cristo Jesus para uma perfeição cristã. Então, ao escolher os 12 discípulos e formalizá-los, Jesus demonstra nitidamente que queria um grupo preparado espiritualmente e equipado para a tarefa de expandir o reino de Deus. Olha só o objetivo de Jesus. O objetivo é expandir o reino de Deus e, por isso, ele queria um grupo preparado espiritualmente e equipado para a tarefa de expandir esse reino. Glória a Deus por isso. Esse é o modelo correto. Por isso, se propôs a ensiná-los, aproveitando todas as oportunidades que surgiam no cotidiano. Eu quero ler um dos textos com você, então você está com a sua Bíblia, então pode abrir lá em Marcos 10, 17 a 22. Marcos 10, 17 ao 22.
Vamos entender aí, de acordo com a palavra aqui. Então, por isso se propôs a ensiná-los aproveitando todas as oportunidades que surgiam no cotidiano. Então, em Marcos 10, 17 a 22, vai falar do mancebo. No meu título, mancebo de qualidade. Então, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui é um dos exemplos que começa dizendo: e pondo-se, quem pondo-se? Jesus e os seus discípulos, e pondo-se a caminho. Então surgiu nesse caminho de Jesus esse jovem rico, esse mancebo. Então é no cotidiano, no caminho. Por isso traz esse exemplo aqui, quando a lição vai dizendo, aproveitando todas as oportunidades que surgiam no cotidiano. É no nosso dia a dia que surgem as oportunidades. Eu tenho dito isso muito aqui na nossa igreja no Parque Manchester. As oportunidades estão aonde? Onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, na escola, na faculdade, no parque, caminhando, no shopping. Há muitas oportunidades. A gente precisa ter um olhar mais sensível para elas. Quando nós temos um olhar sensível nesse propósito, nesse caminho, que era o ideal de Jesus, a ideia de Jesus principal, ele não perdia as oportunidades. Tanto de alguns que iam até ele, né? Tem um outro exemplo aqui, que está em Marcos, agora no capítulo 12, que é do 17 ao 27. Então, vou começar aqui do 18. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tornaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais, vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido do livro de Moisés, como Deus lhe falou à sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aqui um outro exemplo de no caminho Jesus estava ensinando. No caminho aparece esses com essas dúvidas, com 2 dúvidas, e aí no caminho Jesus então os ensina. Então, o processo padrão de Jesus é exatamente no cotidiano. Né? Por isso esses exemplos aqui, que ele aproveita todas as oportunidades que surgiam no seu cotidiano. E como ele é o nosso exemplo, então nós devemos seguir então esse mesmo padrão. Seguindo,
extraindo o conteúdo do ensino da vida diária e o apresentando com argumentação simples, linguagem direta e não abstrata, método adequado para a formação deles. Então, Jesus ia apresentando com argumentações simples, isso é muito importante, né? Extraindo a questão do conteúdo do ensino da vida diária, apresentando tudo isso com uma argumentação simples, uma linguagem direta, não abstrata, um método adequado para a formação deles. Então Jesus estava no caminho ensinando, no caminho cuidando, no caminho orientando, trazendo orientação da parte de Deus. O discipulado é a nossa oportunidade de utilizarmos os infinitos recursos de Deus. É a chance de mudar nossa vida da mediocridade para uma vida que tenha significado. No discipulado, não estamos fazendo favor a Deus. Ele que está nos fazendo um favor. É vital que o discípulo agarre-se a este importante conceito. O Senhor o Senhor que está, então, nos fazendo um favor. Né? Nós não estamos fazendo nenhum favor a Ele. Nós o recebemos e agora deliberadamente nós o servimos. E precisamos entender como seguir a Jesus. Né? E essa é a melhor maneira de seguir a Jesus, sendo discípulo e discípula nesses moldes, tendo essa visão. Os aspectos do padrão de Jesus: visão, compromisso e ritmo de vida. Olha só. Pega a visão então, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nessa manhã. Né? Uma visão bíblica. Uma visão de homens. É uma visão bíblica. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos é o padrão divino para o estilo de vida, em harmonia com a vontade de Deus. Por meio deles, o povo de Israel cumpriria sua parte do acordo da aliança. Isso lá em Êxodo 19:5. Dentro deste padrão divino, o mais importante vem primeiro. A ordem dos mandamentos de Êxodo 20, de 1 a 17. Por exemplo, é altamente significativo. Os 4 primeiros tratam da questão fundamental da relação do homem com Deus. Esses introduzem os outros 6 que dizem respeito ao comportamento humano na comunidade ou a sua relação com o semelhante. No Novo Testamento aparece esse mesmo padrão. A nova vida em Cristo está disponível e de graça para todas as pessoas, mas requer que vivamos de forma agradável a Deus. É interessante viver esse padrão. E esse padrão nos leva a uma nova vida em Cristo. E isso é interessante dizer às pessoas, ao nosso mundo, que é de graça, que está disponível e é de graça. Não precisa pagar nada para isso, porque já foi pago, glória a Deus por isso. Mas, porém, precisamos dizê-las que é de graça, mas precisa se viver e requer viver de forma que agrade a Deus, agradável a Deus. Por isso, em João 15:10 vai dizer assim: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos. É preciso guardar os mandamentos, a vontade de Deus que está na palavra de Deus. Por isso a leitura da palavra, por isso o estudo da palavra, o conhecimento da palavra, porque nós entenderemos e saberemos claramente a vontade de Deus. Como eu tenho dito, que é boa, perfeita e agradável, glória a Deus por isso. Tal estilo de vida espiritual deve ser encarnada na existência de cada pessoa que segue Jesus, praticando as virtudes para fecundidade da ação divina. A própria conformação a Cristo requer, por assim dizer, o respirar um clima de amizade e de encontro pessoal com Ele. Por isso o discipulado é caminhar com Cristo, é caminhar com Ele. Porque caminhar com Jesus, nós, além de irmãos pela fé, porque Jesus é o primogênito, ele se torna, ele é o nosso melhor amigo. Caminhando com ele, nós nos tornamos amigos.
de Deus, amigos de Jesus Cristo, amigos do Espírito Santo de Deus. Por isso caminhar com Jesus é o melhor, porque nós nos tornamos amigos. E é muito interessante isso, porque você tem intimidade com um amigo, com uma amiga. Você não tem intimidade, por mais que você goste dos seus colegas, é colega. Não caminha com você, não faz parte, pelo menos aí, de um percentual muito grande da sua vida. Para quem você dispensa a intimidade e dá intimidade? Para amigos. Amigos. Jesus, ele dá intimidade para quem é amigo, para quem caminha com ele, porque a gente vai entender os pensamentos dele, a vontade dele. Também vamos receber do amor dele, do cuidado dele, porque caminhamos com ele. Nós temos amizade com Jesus e ele caminha conosco. Nesse sentido, o desenvolvimento da cultura da formação espiritual requer, a priori, o padrão divino que oriente o coração humano para Deus. Por causa das numerosas demandas da vida frenética do mundo contemporâneo, estamos expostos, hoje mais do que nunca, a uma série de fatores que nos tira do padrão de vida requerido por Jesus, segundo Cornfield. O padrão divino no discipulado é quando acontecem três coisas. Mas eu queria destacar isso novamente. E olha que esse livro, né, sobre discipulado já foi escrito há algum tempo já. E aqui o autor, ele fala como se estivesse falando hoje. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Por causa das numerosas demandas da vida frenética do mundo contemporâneo, ou seja, do mundo hoje. Estamos expostos, hoje mais do que nunca, a uma série de fatores que nos tira do padrão de vida requerido por Jesus. Isso é muito sério. E é o que está acontecendo. E por isso nós, cristãos, nós estamos entendendo esse tempo. É um tempo que Jesus nos levou a parar. Parem. Reflitam. Repensem. Retomem. Olha só o padrão de vida que você está tendo. Olha a situação frenética da sua vida. Tem muitas coisas aí que era para você estar fazendo, que é o padrão, que é o meu padrão. Disse assim Jesus, diz assim Jesus. Você está fora do padrão, do meu padrão. Você está vivendo o seu padrão de vida. Quando eu quero que você viva o meu padrão. Eu te disse lá atrás como que era o padrão de vida, como nós destacamos aqui na primeira e na segunda lição. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Jesus está nos dando esse tempo para refletirmos e mudarmos o nosso padrão de vida. E eu confesso aqui que diante disso aqui, que Deus tenha misericórdia de nós. A minha preocupação é a gente passar por tudo isso, nós vamos passar em nome de Jesus. Tudo isso vai passar. Nós vamos retomar a nossa vida. E aí? Você vai continuar vivendo? Nós vamos continuar vivendo? Eu vou continuar vivendo como estávamos vivendo? Dessa forma aqui frenética, louca? Sem tempo para as coisas de Deus, sem tempo para viver o padrão de Deus, sem tempo para ler a palavra, sem tempo para orar. Veja só, tudo isso está acontecendo hoje. Hoje a gente está tendo tempo para orar, tempo para cantar, para adorar, para louvar, tempo para ler mais a Bíblia. Está provado aí em todos os meios de comunicação, virtuais e digitais. É texto bíblico um atrás do outro, é pensamento bíblico um atrás do outro. 300 mil pessoas cantando, inclusive eu sou um. Postando no Face para que pessoas que nos assistem possam ser impactadas, possam ser abençoadas, possam sentir o amor de Deus. Olha só onde Deus está nos levando. E a minha preocupação é, depois de tudo isso, a gente continuar como estávamos. E eu não desejo isso, porque está fora do padrão de Deus. O padrão de Deus é esse que nós estamos estudando. Discípulos e discípulas que vivem o propósito de Deus, a vontade de Deus, a visão dele, o padrão dele, não o nosso. Então eu destaco essa situação aqui contemporânea que estamos expostos.
Hoje mais do que nunca, há uma série de fatores que nos tira do padrão de vida requerido por Jesus. Muitas coisas nos tiraram do padrão de vida dele. Muitas coisas nos tiraram. E agora, através dessa situação, Deus permitiu para que a gente pudesse repensar. Para que a gente pudesse viver segundo o padrão dele, não o nosso padrão. Mudar a nossa forma de caminhar. E aí então esse autor Cornfield, padrão divino no discipulado, é quando acontecem três coisas. Então a primeira coisa, visão. Segunda, o crescente compromisso. E terceiro, ritmo de vida de várias pessoas que coincidem. Então no discipulado dos 12, começando pelo chamado, em Marcos 1, 16 e 18, podemos identificar pelo menos três aspectos do padrão divino de Jesus. Então, em Marcos 1, 16 a 18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Olha a visão aqui, pega a visão. Pescadores de homens. Essa é a visão. Quando nós nos tornamos e somos discípulos e discípulas de Jesus, a gente tem que viver essa visão. Seguir a Jesus implica em sermos pescadores de homens, de mulheres, de crianças, jovens, adolescentes, juvenis, adultos, idosos, pescadores de homens. Essa é a visão. Essa é a visão. Pega essa visão em nome de Jesus. Essa é a visão. Pescadores de homens. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Esta é a visão de Jesus. E aí, eu vos farei a visão. Eu vos farei pescadores de homens. O discipulado é um ministério estratégico que reconstrói a autoestima do discípulo. Olha só onde está o autoestima, a autoestima. A autoestima está em ganhar vidas. Ganhar vidas. A autoestima do cristão é essa. Estamos com a nossa autoestima elevada quando há uma pescaria. Quando a pescaria acontece. E nessa pescaria ganhamos vidas para Jesus. Esta é a visão. O chamado de Jesus inclui o trabalho de fazer discípulos, e o seu discipulado contém todos os ingredientes importantes para o desenvolvimento do tipo de pessoa que Deus quer. Todos os ingredientes estão à nossa disposição para que essa pessoa seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Essa é a visão. A segunda visão é o crescente compromisso. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Devemos fazer discípulos e ensiná-los a se envolver paulatinamente com os objetivos e padrões que Jesus mostrou. No mesmo instante, então, o crescente compromisso. Jesus chamou-os, eles então deixaram as suas redes e os seguiram. E aí, paulatinamente, não é de uma vez, não é por imposição. É paulatinamente, Jesus ensinou-os o padrão de Deus, o padrão do reino. E assim também devemos ser, nós também. Envolver paulatinamente com os objetivos e padrões que Jesus mostrou. Nós devemos ensiná-los a isso, e ensiná-las assim. Ensiná-los e ensiná-las as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos envolver paulatinamente com elas e também de pouquinho em pouquinho ensinando os objetivos e padrões que Jesus mostrou. Essa é a nossa função. Terceira visão é o ritmo de vida juntos. E o seguiram. Não podemos seguir Jesus sem uma meta. Nossa meta deve ser o seguinte, nossa meta deve ser o seguimento de Jesus. Essa é a meta. A nossa meta é continuar seguindo Jesus.
é seguir Jesus. Essa é a meta. E eu vejo aqui 3 situações, 3 colocações aqui simples. Visão, crescente compromisso e ritmo de vida juntos. Qual que é o nosso ritmo de vida juntos? Qual que é a nossa meta de vida juntos? Seguir Jesus. Essa é a nossa meta. E essa é a meta que nós vamos ensinando às pessoas paulatinamente. Que Deus vai colocando no nosso caminho, que nós vamos encontrando no caminho, fazendo delas discípulos e discípulas de Jesus. Dentro do ritmo de vida juntos, também vai dizer que é na caminhada do discipulado que pouco a pouco ganhamos a mesma visão. Desenvolvemos um crescente compromisso e chegamos a ter um ritmo de vida juntos. O alvo desta caminhada é a maturação espiritual e integração de toda a vida como um projeto orgânico de formação espiritual pelo discipulado, formando uma verdadeira comunidade de discípulos do Senhor que sirva como ponto de referência para outros, educando na fé. Olha só, isso é forte para nós. Como nós estávamos caminhando? Como era o nosso padrão de vida até agora? O meu padrão de vida até agora? O seu padrão de vida até agora? Como é? E agora? Como vai ser? Eu penso que tem que ser desse jeito. Porque o alvo da nossa caminhada é a maturidade espiritual. E a integração de toda a vida como um projeto orgânico de formação espiritual pelo discipulado. A forma é o discipulado. Esse é o padrão. Formando uma verdadeira comunidade de discípulos do Senhor. Olha só, não é uma comunidade de membros. Uma comunidade de discípulos e discípulas do Senhor. Que sirva como ponto de referência para outros. Nós devemos ser referências para outros dentro desse padrão. Uma comunidade de discípulos e discípulas que é uma referência para outros e outras. Educando na fé. É uma educação. É como uma criança, né? Aí, todos nós, na verdade, mas se inicia a educação no lar, em casa, com os nossos filhos e filhas. Começa em casa, educando na fé em casa, ensinando e praticando, porque eles vão vendo a prática da nossa fé. E eles vão crescendo assim. Nós estamos educando na fé. Eles estão entrando no padrão de Deus. Assim são todos aqueles que se aproximam. Eles serão educados na fé, vão crescer na fé. Isso depende de nós, depende de mim, depende de você como discípulos e discípulas. O processo discipulado de Jesus torna-se facilitado pelo fato da comunicação de Deus por meio dele ser pura graça. Aleluia. É pela graça. É dom gratuito e não fruto solidário da nossa cooperação. Isso precisa ser entendido. Né? É dom gratuito. É um dom de Deus isso, é de graça, é gratuito. Não é fruto solidário nosso. Ah, sou solidário às pessoas, então vou falar de Jesus. Não. Isso é de Deus, é gratuidade de Deus, é de graça para todo mundo. Não é algo solidário nosso, da nossa cooperação. Jesus toma a iniciativa e ele não fica esperando que os discípulos lhe procurem. Ele procurou ter aprendizes, no intuito de mais tarde enviá-los para fazer discípulos. Que esse envio acontece em Mateus 28, 19. Jesus tomou, olha só isso, Jesus tomou a iniciativa. Jesus foi até os discípulos, lá onde eles estavam trabalhando, e disse para eles, olha, vem e segue-me. Jesus tomou a iniciativa. Jesus era intencional no propósito. Era intencional, nós devemos ser intencionais também no propósito. Nós devemos tomar a iniciativa. A gente muitas vezes fica esperando as pessoas se achegarem a nós. Nós é que temos que se achegar a elas, porque é nós que temos o Espírito Santo, é nós que temos a palavra do Senhor em nós. Então é nós que devemos buscá-las. É nós que devemos intencionalmente ir até elas. E é assim que o autor trata, e é verdade, é assim que tem que ser.
para que depois possamos, como igreja, enviá-las. Na relação de Jesus e os 12, há uma palavra-chave para entender o caminho formativo dos discípulos. Imitação. Às vezes a gente não gosta muito dessa palavra de imitar o outro, né? Mas no padrão de Deus a gente tem que imitar Jesus Cristo. É totalmente correto. Imitar Jesus Cristo. Imitar. Trata-se de recopiar virtudes e estilo de vida de quem se segue. Essa é a imitação. Eu sigo Jesus, então logo eu o imito. E olha quanta coisa já poderia ter sido resolvida. Quanta coisa boa já poderia ter acontecido na nossa nação, nosso estado, nosso município, nosso bairro, nossa casa, se nós muitas vezes tivéssemos seguido exatamente isso, imitado Jesus. A gente está imitando todo mundo. Fica imitando um monte de gente. Desculpa você que nos assiste nesta manhã, mas eu vejo muita frase copiada, imitada. Pessoas se comportando, imitando muitas falas e comportamentos que não condiz com Jesus. Não condiz. Por exemplo, o enfrentamento. Jesus nunca vai para o embate, para o enfrentamento. Muitas vezes, quando ele foi interrogado, ele se calou, ele ficou quieto. Quando perguntou para ele assim, tu és o rei dos judeus? Olha só, ele diz assim, ele responde assim, é você que está dizendo. A única coisa que Jesus disse. Porque nós devemos imitar Jesus. É interessante porque a gente tem que fazer essa pergunta, né? E já saiu um filme, há um livro bem antigo, né? Em meus passos, o que faria Jesus? E em seus passos, o que faria Jesus? Hoje, em meus passos, em seus passos, o que faria Jesus? O discípulo e a discípula de Jesus imita Jesus. Então, como eu vou imitar Jesus hoje? Em isolamento social, em quarentena. Ou como imitarei Jesus não tendo opção e escolha, preciso trabalhar? Como eu vou imitar Jesus? O discípulo e a discípula imita Jesus. Não imita pessoas, a não ser que essas pessoas tenham esse mesmo padrão de Jesus aqui. Aí você pode imitar, porque Paulo diz isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas veja bem, Paulo, ele se dá, posso assim dizer, o luxo de dizer, sede meus imitadores, porque está falando que ele é de Cristo. É o único caminho, é esse. Né? Então Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então quem Paulo estava imitando? Cristo. Então por isso ele chamava-os para ser os seus imitadores, como ele é de Cristo. Porque o padrão de Paulo, o estilo de Paulo é o padrão de Cristo, é o estilo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E tem que ser assim o nosso também. Em nome de Jesus. Não há outro caminho. E se buscarmos outro caminho fora desse, vai dar ruim. Não vai dar bom. Vai dar ruim. Por isso, tanto descompasso no mundo cristão, religioso. Porque a gente deixa de imitar Jesus e fica imitando um monte de outra coisa. Sendo que o padrão nosso é Jesus Cristo. É a visão dele que temos que ter. É o estilo dele que devemos ter. A imitação não tem como referência os aspectos da conduta exterior. Não é imitar exteriormente ou externamente. Mesmo sendo uma progressiva adequação comportamental, o foco do imitar é sempre as virtudes. A gente tem que imitar as virtudes de Jesus. Desta forma, o mais importante não é o caminho a ser percorrido, mas o mestre amado, seguido e servido com o coração e afetos.
Então o que nós vamos seguir? Nós vamos seguir as virtudes, seguir o Mestre, as virtudes do Mestre Jesus Cristo, o Mestre amado, seguido e servido, com o coração e afetos. É esse que nós temos que imitar. Esse ritmo de vida juntos, que o autor aqui destaca, que é o terceiro item, visão, um crescente compromisso e ritmo de vida juntos. O nosso ritmo de vida juntos é esse. Seguir o padrão de Jesus, o estilo de Jesus. Ou seja, andar como Jesus, falar como Jesus, né? Ouvir como Jesus ouviu, sentir como Jesus sentiu, agir como Jesus agiu, pensar como Jesus pensou e pensa. É isso. Porque Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Glória a Deus por isso. Então nós devemos pensar como Ele pensa. Devemos ser como Jesus é, na sua essência, imitando Ele. Caminhando para o encerramento desse tempo, discipulando dentro do padrão divino. Não há caminhos prontos, acabados, definitivos. Caminhos de Deus com as pessoas são feitos no caminhar, na história, na companhia do outro. É muito importante isso, queridos e queridas. É muito importante isso. Veja bem, olha, entenda bem isso em nome de Jesus. Não há caminhos prontos, acabados e definitivos. Caminhos de Deus com as pessoas, o caminho de Deus na vida das pessoas, através da nossa vida, são feitos no caminhar, na história, na companhia do outro. É assim que se faz. Dizemos que Jesus Cristo é o caminho, mas muitos não aprenderam a caminhar como convém aos verdadeiros seguidores do Mestre. O mais importante é o sentido e direção para onde se caminha. Para onde a gente estava caminhando e agora? Para onde a gente vai caminhar? O contínuo processo de aperfeiçoamento pessoal, seguimento de Jesus, só tem relevância se não for uma caminhada solitária. Por mais que pareça ser. O Evangelho de João mostra que os primeiros discípulos haviam tido algum contato com João Batista antes de se tornarem discípulos de Jesus. Assim, por mais preparados que alguém possa estar, virá o tempo para cada um de nós em que o chamado de Jesus chegará pessoalmente e teremos que tomar a decisão de segui-lo ou não. E é claro, isso vem acontecendo aí, há muito tempo, Tá todo mundo dentro da igreja, muita gente dentro da igreja, está dentro da igreja. Mas chega um momento que Jesus chama. Ele chega agora pessoalmente e diz: vem e segue-me. E aí é esse momento que é feita a escolha de segui-lo ou não. Então chega esse momento para todo mundo. Já chegou para você, já chegou para mim, talvez chegará para você. Mas vai chegar esse momento que nós estamos na comunidade, só estamos. Mas vai chegar um momento de Deus na nossa vida, onde Ele vai nos chamar. Vem e segue-me. E aí a nossa escolha de segui-lo ou não. Que seja a nossa posição de segui-lo. Porque é o melhor. Assim, por mais preparados que alguém possa estar, virá o tempo para cada um de nós em que o chamado de Jesus chegará pessoalmente e teremos que tomar a decisão de segui-lo ou não. Isto começou com os primeiros discípulos, por ganhar a visão do discipulado de Jesus, passando por um crescente compromisso com ele até alcançarem um ritmo de vida juntos. Exatamente isso, meus irmãos e irmãs, meus queridos e queridas, é ganhar a visão do discipulado de Jesus. Ganhar a visão do discipulado de Jesus. Passando por um crescente compromisso com Ele, compromisso com Jesus. Alcançando um ritmo de vida juntos com Ele e com outros discípulos.
O reino de Deus foi revelado em primeiro lugar na vida de Jesus e depois na vida de seus seguidores fiéis. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Meu amado, minha amada, o discipulado é um grande desafio hoje no nosso século XXI, no nosso tempo. Eu quero dizer que diante desses estudos do discipulado e hoje, entendendo um pouco mais sobre o processo do discipulado, segundo o padrão de Jesus, me leva a crer que nós estávamos fora do padrão. Ou estávamos saindo desse padrão. O padrão de Jesus é um desafio para nós hoje. E o desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus Cristo, e o meu desejo como pastor, porque também não estou fora dessa aprendizagem, desse tempo hoje. Nós estamos hoje sendo ensinados. Deus está se revelando a nós, mostrando qual que é o padrão que devemos viver. Um padrão de fé, segundo Jesus Cristo, um padrão de cuidado, segundo Jesus Cristo, um padrão de amor, segundo Jesus Cristo, um padrão de ensino, segundo Jesus Cristo. Esse é o padrão que Deus está nos desafiando nesses dias hoje. Que quando tudo isso passar, e vai passar em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar pessoalmente novamente. Louvado seja Deus por isso, porque nada melhor do que estarmos presentes uns com os outros, né? Podendo abraçar um outro, apertar as mãos, nos cumprimentarmos na graça e na paz do Senhor, mas isso de forma pessoal, presencial. Nós vamos voltar a esse tempo com a graça de Deus, em nome de Jesus. Mas quando voltarmos, que a gente possa voltar vivendo o padrão de Cristo. O Senhor está nos dando esse tempo agora, para que a gente possa repensar o estilo de vida que estávamos vivendo, o padrão que estávamos vivendo, a forma como estávamos vivendo. E agora retomar o padrão de Cristo, o jeito dele, a forma dele. E fazermos discípulos, e sermos discípulos. Tudo bem, ser membro de uma comunidade faz parte. Tudo bem, nada contra. Mas Jesus nos chamou para sermos discípulos e discípulas. E Ele nos encheu do seu Espírito Santo para fazermos discípulos e discípulas, ensinando tudo aquilo que Ele já nos ordenou, ensinando tudo aquilo que Ele tem se revelado a nós. Por isso esse tempo, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, de estudo, para compreendermos o padrão de Deus. O padrão de Deus através de Jesus Cristo é ser discípulo de Jesus, é viver o discipulado segundo Jesus Cristo. É poder nos relacionar um com o outro, mas dentro do padrão do Senhor Jesus Cristo. É amar as pessoas com a visão de Jesus. É cuidar delas na visão de Jesus. Interagir com elas, se relacionar com elas dentro da visão de Jesus. É isso que devemos fazer, meu querido e minha querida. Então, em nome de Jesus, nós estamos encerrando esse tempo de estudo aqui do discipulado, entendendo esse processo do discipulado segundo o padrão de Jesus. Eu espero que você nesta manhã tenha entendido, compreendido um pouco mais sobre a vontade, o propósito de Deus através de Jesus Cristo e o padrão dele. O padrão é ser discípulo e discípula de Jesus e fazer outros discípulos e discípulos. Esse é o padrão. Esse é o modus de vida que implica em se dar ao outro, em ensinar o outro, intencionalmente, tomando a iniciativa, porque Jesus era intencional e ele tomava a iniciativa. Então, ele tomou a iniciativa de vir até nós. Por isso nós somos o que somos hoje. Porque ele, Jesus Cristo, tomou a iniciativa de vir até nós e trazer a sua paz, o seu conforto, o seu amor, o seu cuidado, o seu ensino,
Ele tomou a iniciativa. Jesus Cristo tomou a iniciativa de abrir mão da sua glória e vir a essa terra, morrer por esse mundo. Ele intencionalmente fez isso e tomou a iniciativa. E assim como ele, nós também devemos intencionalmente tomar a iniciativa de fazer discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Amém? Então, que em nome de Jesus, você possa ter convicção desse padrão. Tenha convicção, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida que nos assiste, de viver esse processo de discipulado segundo o padrão de Jesus. Repense a forma como você vinha caminhando. Repense que padrão você estava. Que estilo de vida você estava. Como o autor já ressaltou, um padrão frenético, louco, correria, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para as pessoas. Como multiplicaremos o reino de Deus se nós não temos tempo para as pessoas? Se nós não damos tempo para ela? Se tem algo que eu aprendi da parte de Jesus é que ele ouvia, ele parava para ouvir. E mesmo aquela pessoa, entenda isso, mesmo aquela pessoa que de alguma maneira tocava em Jesus e Jesus não sabia quem era, Jesus queria saber quem era, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Jesus poderia ter continuado. Ele sabia que aquela mulher foi curada, ou que uma pessoa tocou ele e foi curado. Saiu virtude dele, assim como diz a palavra. Ele sabia que alguém tocou ele e foi, e recebeu a virtude, recebeu a cura. Mas veja bem, Jesus tinha a intenção de conhecer, saber quem era. Não era algo aleatório, Jesus era intencional. Ele estava caminhando no meio de uma multidão, a mulher tocou nele. Mas ele intencionalmente queria saber quem tinha tocado ele. Os discípulos falam, mas Senhor, tá doido? Esse monte de gente aqui, como é que a gente vai saber quem te tocou? Alguém me tocou. Eu quero saber quem me tocou. Então a mulher se apresenta. Isso é lindo, amados e amadas, queridos e queridas, isso é lindo da parte do Senhor Jesus. Ele tinha intenção de dar tempo para as pessoas, ele queria estar com elas, ouvi-las, conhecê-las. Jesus dava tempo para isso, ele tinha tempo, ele dava tempo, era intencional isso da parte de Jesus. Tem que ser a nossa intenção também, como discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, tem que ser intencional isso. Nós devemos ter a intenção de estar com as pessoas, de ir até elas, de ir ao encontro delas, de dar tempo para elas. Se nós não mudarmos, às vezes o nosso conceito que estava totalmente contrário a isso. Porque o mundo hoje, a sociedade hoje que nós estávamos vivendo era isso. A gente não tem tempo para ninguém. A gente não consegue nem parar para dar ouvido para alguém, para escutar aquilo que dói, aquilo que está fazendo mal. A gente intencionalmente não ia ao encontro de ninguém, sabia que estava mal, sabia que não estava bem, mas a gente não foi ao encontro dela. E quando muitas delas vieram ao nosso encontro, nós não demos ouvido, porque a gente está com pressa. Porque eu tenho horário, porque tenho isso, aquilo outro, e vai embora. Isso quando eu não queria problema para mim, isso sem falar quando não queríamos problema para nós. Eu já chego aos meus problemas. E aí a gente não dá ouvidos para o problema das pessoas. A gente não para ouvir. Jesus está na contramão disso, meu querido e minha querida. Jesus ele dava tempo para as pessoas, ele dava o seu ouvido para as pessoas. Resumindo, ele dava tempo para elas. Nem que era um curto espaço de tempo, mas Jesus dava tempo para elas. Essa tem que ser a nossa intenção. Essa tem que ser a minha intenção, a sua intenção. Sabe, dar tempo para as pessoas. Aproveitemos esse tempo para pensarmos sobre isso e tomarmos uma decisão quando nos encontrarmos novamente. Quando pudermos ter contato com as pessoas novamente, saímos dessa quarentena, desse isolamento, que tenhamos a intenção agora de eliminar algumas coisas e dar tempo para as pessoas, de ir ao encontro delas e de quando elas vierem ao nosso encontro, pararmos, darmos o nosso ouvido, porque Jesus fez isso.
Uma coisa que Jesus faz conosco todos os dias, meu irmão, minha irmã, é dar ouvido para mim e para você. Ele está o tempo todo dando ouvido para mim e para você. O tempo todo Ele está nos ouvindo, Ele está te ouvindo, está me ouvindo. Ele está atento àquilo que nós estamos falando com Ele. Ele está atento às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. Jesus até hoje, e será assim eternamente, Ele sempre dará atenção. Sempre terá tempo para mim e para você. Jesus sempre terá tempo para nós. Jesus sempre terá tempo para quem quer que seja. Seja quem quer que seja clamar o nome dele, ele vai parar e vai dar tempo. Pode ter certeza disso. E como discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos parar. Como Jesus parava para dar tempo e atenção para as pessoas. Gente, o foco de Jesus eram pessoas. Esse era o foco de Jesus. Talvez algumas pessoas não gostem quando fala isso e tudo mais, mas Jesus passou mais tempo com as pessoas fora do templo do que dentro do templo. Está mais do que provado isso na Bíblia. Você pode contar nos dedos as vezes que Jesus estava no templo. Poucas vezes. A maioria do seu tempo e das vezes, ele estava com as pessoas. Ele estava dando tempo para elas, estava dando atenção para elas. Essa era a ação de Jesus. Essa tem que ser a nossa ação. Dar tempo para as pessoas. Ajudá-las, ensiná-las, orientá-las, abençoá-las. Dispensar cuidado, amor, ensino, educação cristã, fazendo com que elas conheçam verdadeiramente Deus. As pessoas não conhecem Deus porque nós muitas vezes não damos tempo para que elas possam conhecer. Elas vão conhecer Deus através de mim e de você. Quando pararmos para dar atenção para elas, parar para ajudá-las, parar para ensiná-las. Aí elas vão conhecer o amor de Deus, o cuidado de Deus. Quem é Deus? Amém? Glória a Deus por isso. Louva a Deus por estarmos vivendo, retomando, entendendo esse tempo do que é ser igreja hoje. Ser igreja hoje é ser uma igreja discipuladora, uma igreja ou pessoas sendo discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Amém? Que a paz do Senhor, o seu amor, a sua graça seja sobre a sua vida. Você que nos assiste, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, seja neste tempo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando contigo. E comece, em nome de Jesus, a pensar como será agora, quando acabar esse tempo de isolamento. Quais serão as suas novas atitudes? Porque coisa nova o Senhor quer fazer na nossa vida, na vida deste mundo, na vida das pessoas. Amém? Agradeço a sua vida por estar aí assistindo esse tempo de ensino, de uma forma diferenciada de escola dominical, com o tema do discipulado. Muito obrigado por estar prestigiando esse tempo, por estar aí dando esse tempo, mas esse tempo é para abençoar a sua vida. Esse tempo é para abençoar a minha vida, porque estou sendo abençoado, e abençoar a sua vida com um pouco mais de conhecimento da vontade de Deus através do discipulado. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te conduza, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus nos abençoe neste tempo em nome de Jesus. Quero encerrar orando e que você possa estar orando conosco nesta hora. Amém? Senhor, nós, ó Pai, queremos te agradecer pelo teu amor e teu cuidado. Te agradecer, ó Pai, porque tu tens falado conosco. Te agradecer, ó Pai, porque tu tens cuidado deste mundo, Senhor. Mesmo diante, ó Pai, de tantos pecados, ó Pai, tu amas este mundo e está dispensando sempre o seu amor, a sua graça sobre todo este mundo, Senhor. Obrigado porque ela tem se revelado a nós. Queremos te agradecer também pela tua palavra, Senhor, que é o nosso pão diário, que é a tua palavra que nos alimenta, que sacia a nossa fome, a nossa sede de um Deus que é vivo e poderoso. Obrigado por tua excelente palavra, Senhor, abençoadora palavra.
Obrigado, Deus, porque estamos nesta manhã vivendo esse tempo de ensino, de entendimento, de conhecimento da Tua vontade, do Teu padrão de vida como cristãos, do Teu padrão de vida como discípulo e discípula. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. E também nesta manhã, Senhor, gratos a Ti, nós queremos, ó Pai, abençoar todos aqueles que nos assistem, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar este tempo. Queremos também, ó Pai, abençoar, ó Pai, ó Deus, a cidade que moramos. Abençoar, ó Pai, o Estado, a cidade de São Paulo. Queremos abençoar a nossa nação, ó Pai, brasileira, Senhor. Queremos abençoar, ó Pai, todas as nações. Clamando, ó Pai, a Tua misericórdia. Clamando, ó Deus, o Teu discernimento, a Tua sabedoria, entendimento, Senhor. Sobre todos aqueles que governam, ó Pai, as nações. Mas nós queremos declarar, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, que quem governa, ó Pai, este mundo e as nações é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Queremos declarar nesta manhã, Senhor, que quem reina sobre as nações, quem governa as nações, inclusive a nossa nação, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa nação. Por isso, ó Pai, nós, ó Deus, clamamos a Ti, vem sobre a nossa nação, vem sobre este mundo, vem sobre, ó Pai, os líderes, ó Pai, das nações, trazendo discernimento, entendimento, sabedoria, ó Pai, que eles entendam que só é possível governar, ó Senhor Deus, com sabedoria, com dignidade, quando se governa diante de Deus, ouvindo a voz de Deus. Coloca, ó Pai, pessoas sérias, ó Pai, pessoas responsáveis com o Teu reino, comprometidas com o Teu reino, Senhor, para serem profetas, ó Pai, neste tempo, neste meio, ó Pai, político, em nome de Jesus, Senhor. Levanta pessoas do Teu coração, comprometidas contigo, ó Pai, para trazer instrução, clareza da Tua vontade, ó Pai, sobre os nossos governantes, em nome de Jesus. E isso, ó Pai, nós declaramos sobre todas as nações, Senhor, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, crendo, Tu és o Deus da nossa nação, que Tu estás, ó Pai, sarando, ó Pai, a nossa terra. Nós, ó Pai, oramos a Ti, Senhor, e declaramos que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Pai. Assim, dá-nos um domingo, ó Pai, abençoado em nossas casas, nossas famílias. Dá entendimento a todos nós. Abençoa, ó Pai, os nossos lares. Abençoe, ó Pai, logo mais o nosso almoço. Abençoe a nossa tarde, logo mais, ó Pai, quando as igrejas estarão aí, trazendo, ó Pai, uma forma diferenciada hoje de culto, ó Pai, online. Que todos, ó Pai, possam ser abençoados, que pessoas possam ser impactadas, ó Pai, pelas palavras ministradas, pelos louvores cantados em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, ser o Senhor da nossa vida. Ser o Senhor, ó Pai, da nossa casa. Ser o Senhor da nossa família. Ser o Senhor, ó Pai, do nosso município, estado, nação e mundo, em nome de Jesus. E assim declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Ti, Pai. Obrigado por Tua presença, Pai, em nossas vidas. Obrigado por esta manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha um domingo muito abençoado. E logo mais, no próximo domingo, estaremos aí juntos pela manhã novamente, chamando a sua atenção para os cultos aí online nesta noite. Amém? Deus te abençoe, um domingo abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.